Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje a gente vai dar continuidade à disciplina de desenvolvimento de software para a web. Então, na aula passada a gente viu como utilizar JavaScript para construir esse exemplozinho de uma calculadora, né? Calculadora não, uma soma de dois números, né? Então você tinha dois campos, ele somava dois números, né? Esse aqui. Aí você calculava, ele mostrava o resultado aqui numa tag P que ficava aqui embaixo, tá? Então isso aí foi da aula passada. Hoje a gente vai dar continuidade ao JavaScript. Bem, no JavaScript você também pode fazer uso, né, do console para imprimir alguma informação que você queira, geralmente usado para depuração e etc, né? Então você tem uma função que é usada para imprimir dados no console, né? Que ela é utilizada geralmente para depuração, acompanhamento da execução, né? Onde está sendo a execução, em qual linha, né? Quais os valores das variáveis, para imprimir erros, né? Informações importantes, etc, né? Para acompanhar de uma forma geral o andamento da execução do código, né? Então, dentro das tags script, né? Lembrando que isso aqui é um comando JavaScript, né? Então, dentro das tags script, ou em um arquivo separado, né, um arquivo JS, né, .js, né, você também pode colocar, né, você pode utilizar a função, né, console.log e passa como parâmetro o texto que você quer que seja impresso na tela, né, então ao invés de passar o texto direto, você também pode passar uma variável, né, uma string, etc, tá? Então, para visualizar, né, você pode abrir o modo desenvolvedor do navegador e no Chrome você utiliza esse atalho aqui, né, e no Firefox é o Ctrl+Shift+K, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, no Firefox, Ctrl+Shift+K, né, e ele abre aqui o modo de desenvolvedor, né? Então, vamos alterar esse nosso exemplo aqui da calculadora só para ele exibir um console.log, tá? Então, vamos colocar aqui logo depois que a gente clicar no botão calcular, né? Então eu vou botar console.log, né? Cálculo realizado, tá? Pronto, salva aqui, você executa novamente, ó, não mostrou nada. Agora a gente vai clicar em calcular e aí ele exibe aqui no console, né, o cálculo realizado, tá? Você também pode acessar essa opção do console aqui pelo menu de opções, tá? Desenvolvimento web. Console do navegador, né? Não, também aqui é do navegador. Debugger. Pronto, aí no debugger esse aqui você pode botar aqui no console, né? Tá? Bem, pessoal, e para inserir comentários, né? Você também pode fazer isso utilizando o barra barra, né? Quando você quer fazer comentário em uma única linha, ou seja, o que tem aqui na segunda linha já não é mais considerado comentário, tá? Somente o que está aqui nessa reta, né? na linha específica. E se você quiser fazer comentários em mais de uma linha, né? Você pode utilizar o barra asterisco e fechar com asterisco barra, tá? Então aqui tudo que tiver entre essas barras vai ser considerado como comentário e não vai ser executado durante a execução do arquivo, tá? E sobre os tipos de dados do JavaScript, né? Você tem a tipagem dinâmica, onde o tipo ele é atribuído a partir do valor de variável, né? E você tem alguns dados primários também que são utilizados, que é o number, né, utilizado para representar números. Você tem a string para representar, né, caracteres. Você tem um boolean, né, para indicar valores binários, né, ou 0 ou 1, ou true ou false, né. Na verdade é true ou false que ele representa, tá? E você tem o undefined, né, quando ele não sabe bem quando representar o tipo, né? Você também pode fazer uso de dados complexos, né, que podem agregar vários tipos primitivos. Por exemplo, um object, né? Você pode ter diversos valores associados a um object e ele também pode ser null, né? Ou seja, quando um object é null, ele existe, mas ele é nulo, tá? E também tem as funções, né? Que é um tipo de dado complexo. Bem, o JavaScript, ele avalia as expressões da esquerda para a direita, tá? Então ele executa nesse sentido aqui as expressões, tá? Da esquerda para a direita. Então, quando você faz a atribuição, né, você cria var x e diz que a variável x vai receber 16 mais 4 mais volvo, primeiro ele vai ler daqui, né? Ele vai achar o operando 16,
aí depois ele vai achar uma operação mais, aí ele vai achar outro operando. Então isso aqui ele já vai interpretar como sendo dois números, e ele vai realizar essa soma, tá? Então ele vai fazer 16 mais 4, 20, aí depois a gente vai ter essa nova string aqui, né, mais Volvo. Aí isso aqui, né, de forma recursiva, ele faz novamente a leitura. Aí agora ele vai calcular 20 mais Volvo, né? Aí agora, como ele está tendo um numeral, um operador e uma string, né, ele não pode somar valores numéricos na string, né? Então, por padrão, ele faz a concatenação, tá? Então ele interpreta isso aqui como sendo também uma string, aí ficaria 20 Volvo, né? Ele fazia a concatenação desses dois elementos, tá? E para evitar possíveis problemas, né, é sempre recomendado que você utilize os parênteses, tá? Então, ao invés de você colocar 16 mais 4 solto aqui, você coloca 16 mais 4 entre parênteses e você vai deixar claro que quer que realmente isso aqui seja executado primeiro e depois que ele faça a concatenação, tá? E nessa atribuição aqui, né, quando eu chamo primeiro a string, aí depois mais o número mais o 4. Como a gente viu que é da esquerda para a direita, então primeiro ele vai ver string, operador, mais número. Como ele não tem como fazer essa operação de soma, né, porque tem um dos elementos é uma string, então ele vai converter o numeral também para uma string, né? Aí vai somar string mais string, vai ficar Volvo mais 16 mais 4, né? Na outra operação que ele vai somar Volvo 16, aí mais o 4 que vai ser convertido para string novamente. Daí vai ficar Volvo 164, tá? Bem, e sobre os tipos de dados, né? Quando você somente declara a variável e você não atribui nenhum valor para ela, ela é do tipo undefined, né? Ou seja, ela ainda não tem um tipo, né? Não é conhecido o tipo dessa variável. Quando você diz x é igual a 5, né? O x é do tipo number, né? Ou seja, ele está armazenando um numeral, tá? Diferentemente de outras linguagens, como Java e C, aqui você não tem, né, o int, float, você não tem, você tem número, né, ou seja, é um numeral, tá? Outras linguagens como R, né, não lembro bem se Python, acho que Python também só utiliza número, né, ou seja, você tem um número, e a forma de representar aquele número é feito pelo core da linguagem, né, você não precisa especificar isso. E quando você diz que x recebe John, né, entre parênteses, para indicar que é uma string, entre chaves, entre aspas, desculpa, né? Agora x é do tipo string, tá? Bem, e a conversão de string para número, né? Você tem que definir a base, tá? Então, quando você coloca parseInt 123 na base 10, né, que você especifica a base no segundo parâmetro, então isso aqui vai ser convertido para 123, né? Isso, ou seja, 123 o número inteiro na casa decimal, que é a base que a gente utiliza geralmente. Você também pode indicar, né, por exemplo, parseInt na base 10, né? Ele vai retornar 10, porque 0, 10 em binário, né, convertendo para a base 10, fica 10. E o parseInt, né, quando você informa o valor e você quer que ele seja na base 2, né? Vamos verificar isso aqui na calculadora. Vou abrir aqui a calculadora científica. Então, 0, 10 em binário, né? Programação, né? Binário. Então, 0, 10 dá decimal igual a 2, né? Vamos executar isso aqui no código para ver se é aqui no slide que está errado. Vou usar aqui o exemplo da calculadora de novo, tá, pessoal? Só para a gente aproveitar aqui o código. Então, var x, myNumber, e eu vou imprimir aqui o myNumber. Então, parseInt na base 10, vamos ver o que é que ele imprime aqui. Vai imprimir 10. Vamos ver aqui melhor como é que essa função funciona.
Parsint JavaScript. Analisa um argumento string e retorna um inteiro na base especificada, né? Então você passa a string, que é o valor a ser convertido, e a base. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos pegar aqui da base 10. Então, parsint 15 na base 10. Ah, pessoal, é porque eu confundi, aqui a gente tá certo, né? A gente está passando do 0 10, né? Na base 10. Agora vamos botar aqui na base binária, né? Aí ele teria que retornar 2, né? Vamos ver se é isso mesmo. Ah, isso mesmo. Eu confundi aqui. Eu pensei que a gente estava inserindo em binário, né? Mas a gente estava inserindo em decimal aqui no exemplo, tá? Desculpem aí. Então, 0 10, né? Que é a mesma coisa que 10 na base 10 vai ser 10. E 1 na base 2 vai ser 3, né? Vamos confirmar aqui. 1 na base 2, né? Vai ser convertido para 3 na base 10, tá? Então aqui ele vai sempre retornar a base 10, tá, pessoal? Pronto, é isso. Desculpem aí. Você também tem alguns elementos, né? Alguns métodos que podem ser chamados diretamente no tipo string, né? Por exemplo, o hello, mesmo você não especificando, você não declarando uma variável, né? Você aqui está acessando o objeto string, né? Que está armazenado o hello. Você também pode usar o ponto length, né? O ponto length ele vai retornar o tamanho da string, né? Então seria 1, 2, 3, 4, 5 elementos, né? Então ele retorna o tamanho da string, tá? A quantidade de caracteres. E os strings eles são considerados como objetos, né? Por exemplo, o hello.charate, né? E o 0, né? Ele vai pegar o primeiro elemento aqui, né? O H, vai retornar só o H. Hello world.replace, né? Substituir o hello por goodbye, né? Então, goodbye world, né? Seria a resposta, né? Então, veja que esses métodos eles são aplicados diretamente no objeto string, né? Você não precisa declarar uma variável, mas você também pode fazer isso, tá? Mas você pode chamar métodos que são contidos, né, no objeto string, tá? Como o uppercase também, né? O hello.toUppercase, né? Para deixar tudo maiúsculo, tá? Então, todos esses métodos podem ser usados aí de forma direta. Aqui está uma lista, né, de alguns métodos, né? Você tem, por exemplo, o length, que é o que a gente já viu, que retorna o número de caracteres que contém na string. Você tem o concat, né, que é usado para concatenação, ou seja, ele faz o merge entre duas ou mais strings, né? Você tem o index of, né, que ele retorna a posição da primeira ocorrência de uma string determinada, né, que você passa como parâmetro. Você tem o last index of, né, que ele retorna a posição da última ocorrência, né, igualmente como o index of, mas aqui ele retorna a primeira, que ele retorna a última ocorrência da string passada como parâmetro, tá? Você tem o match, né, que ele faz a busca por uma string especificada, né, ou seja, você passa uma string aqui como parâmetro e ele vai procurar naquela string, né, que você tem aqui, ele vai procurar se você tem essa palavra que você passou como parâmetro, né, palavra, caractere, né, string de uma forma geral. Você também tem um método replace, né, que ele faz a troca, né, de alguns caracteres por outros caracteres, como esse exemplo que a gente viu do hello world, tá? Ou seja, ele vai trocar o hello por goodbye, tá? Então, onde ele achar hello, ele vai trocar por goodbye. Você tem também um método slice, né, onde ele vai extrair a parte de uma string e retornar aquela parte que foi extraída em uma nova string, ou seja, ele recorta a string e retorna somente aquele pedaço recortado, né? Você tem o split, né, onde ele faz essa junção, né? Ele faz a junção da string em um array de strings, tá? Então, se você tem aqui hello world, né? Por exemplo, você tem aqui hello world. Se você der aqui um ponto split, né? Aí você vai passar um parâmetro que ele vai usar para dividir
digamos que a gente passa uma vírgula aqui, né? Vamos fazer esse exemplozinho aqui, a gente ver como é que funciona. Vou usar novamente a calculadora, tá, pessoal? Só para aproveitar aqui o console. Então eu vou criar aqui um agora myString, né? Essa myString vai ser meu hello, vírgula, world. Vou tirar aqui a vírgula, tá? Olá, mundo, né? E aqui eu vou imprimir no console, aí eu chamar o myString.split, né? E aqui eu vou passar como parâmetro o que eu quero que seja usado para dividir os elementos. Então é um espaço em branco. Então ele vai retornar o olá num vetor e o mundo em outro, tá? Vamos ver aqui como é que ele retorna isso. Então, ó, veja que ele dividiu, ó, olá e mundo, né? Ou seja, ele retornou um array com cada campo sendo um elemento aqui do array. Então, se a gente colocar outro nome aqui, né? Olá, mundo, adeus. Ele vai criar 3 elementos no array, ó. Salvei aqui. Tá, ó, ele cria um array aqui com os 3 elementos, cada um armazenado no index do array diferente, tá? Você também tem o método substring, né, que ele vai extrair os caracteres da string entre 2 indexes especificados, né? Então, se você quiser extrair só o hello aqui, por exemplo, se você quiser extrair só o olá, aí você vai colocar o substring, né? Vamos fazer aqui um teste. Substring. Ó, recebe um número de start e um de final, né? Então vamos colocar aqui do 0 até... Se eu quero pegar só o olá, vai ser 0, 1, 2, né? Então de 0 a 2 ele deveria me retornar somente a palavra olá. Vamos ver aqui o que é que ele faz. Ó, vejam que ele cortou, né? Então é não inclusivo aqui, né? Então você tem que colocar o número de elementos, né? Ou seja, ele começa no 0 e depois do 0, quantos elementos ele deve pegar? Então ele deve pegar 3 elementos. Ele vai pegar 1, 2, 3 elementos, né? Que é até o olá. Tá? Então, onde ele deve iniciar, e o segundo parâmetro é quantos elementos ele vai retornar, tá? Quantos caracteres do index. O outro método são os to lowercase, né, que é para deixar tudo em letra minúscula, e o to uppercase, que é para deixar tudo em letra maiúscula, tá? Bem, pessoal, com isso a gente encerra, tá? Mais essa aula sobre JavaScript. Até agora a gente viu uma introdução sobre o JavaScript, né? Viu alguns usos da linguagem, viu alguns tipos de dados e algumas expressões que podem ser utilizadas para você fazer operações em strings, tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar com a aula, a gente vai começar a falar de arrays e outros assuntos, tá, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.